Muito boa tarde, 5 para 6 no horário de Brasília. Você vai ver no programa de hoje, sexta-feira, 10 de maio. A assistência técnica rural privada ganha espaços nos meios de produção, de grãos e também da pecuária. Um extensionista fala do mercado e dá dicas de produção de carne em sistemas de integração com soja e milho. A semana fecha com preços estáveis no mercado do boi gordo. As indústrias aproveitam um momento de maior oferta de boiadas para preencher as escalas de abate e, assim, pressionar o mercado da arroba. São boas as perspectivas para as exportações brasileiras. E segue na Ásia missão do Ministério da Agricultura em busca de novos clientes. Você confere as informações de mercado e agenda de negócios do Canal do Boi. Tudo isso a partir de agora no Mais Pecuária, que está no ar. As informações de mercado abrem esta edição do Mais Pecuária. Depois de uma semana bem movimentada com as novas tensões entre a China e os Estados Unidos, que derrubaram as bolsas de valores por todo o mundo, vamos saber com a Sara, que está em São Paulo, como é que o mercado fecha a semana, Sara? A Bolsa de Valores aqui do Brasil conseguiu recuperar as perdas da semana? Boa noite. Muito boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, de certa forma sim, só que ainda assim no acumulado da semana, Ibovespa fecha com uma queda significativa. Lembrando que lá no início da semana, na segunda-feira, após as declarações do presidente norte-americano Donald Trump, bolsas ao redor de todo o globo tiveram desvalorizações, chegando a perder aí um equivalente a mais de $1 trilhão. Isso, claro, somadas todas as perdas aí das bolsas ao redor do mundo. E com isso o índice Ibovespa aqui no Brasil também foi reagindo negativamente. Durante a semana ele chegou até alguma recuperação, hoje tem uma queda de 0,58%, então com isso, no acumulado da semana, Ibovespa recua quase 2%, Zaidan, uma semana marcada aí por questões envolvendo novamente a China e os Estados Unidos e que mexeram com as bolsas em todo o mundo. Já a China hoje tem alta nas bolsas de lá, por expectativas otimistas, positivas em relação às reuniões que aconteceram entre as duas maiores economias do mundo. Hoje foi o segundo dia de negociações e os dois países já prometeram se encontrar novamente lá em Pequim, sem uma data ainda definida, mas na China o clima de otimismo marcou essa sexta-feira. Na Europa também, hoje as bolsas operaram em alta por causa de dados positivos referentes à economia do Reino Unido e também da Alemanha, mas por aqui o dia foi de queda no Ibovespa, mas ainda assim uma queda menor do que aquela que a gente viu ao longo da semana, ao longo de alguns dias, especialmente falando da segunda-feira. Uma queda de 0,58%, que puxa, portanto, o índice Bovespa para o patamar dos 94.257 pontos, fechando aí a semana, Zaidan. A semana de dólar mais forte aqui e no mundo, não é, Sara? Como é que fechou hoje a cotação? Pois é, Zaidan, essa semana o dólar chegou a bater aí os R$4, né? E teve bastante oscilação ao longo de todos os dias praticamente. Hoje, uma boa parte da sessão, o dólar ele ficou praticamente estável e agora mais para o horário de fechamento, ele termina a sexta-feira, termina a semana com uma queda de 0,23%, cotado, portanto, aos R$ 3,94 o dólar comercial. No acumulado da semana, o dólar ficou com uma alta de 0,17% frente ao real brasileiro e no acumulado do ano, a valorização da moeda norte-americana, na comparação com a nossa, é de 1,83%. Os investidores estão aí agora aumentando as esperanças em torno de um acordo, de fato, entre China e Estados Unidos. Zaidan. Legal. Obrigado, Sara. Você volta daqui a pouco. Temos as informações dos mercados do milho e da pecuária de corte também. Vamos adiantar que a indústria frigorífica se aproveita de uma oferta maior de boiadas durante a semana e até pressiona os preços do boi gordo, alegando que tem gado para firmar ou formar as escalas de abate para os próximos dias e que o consumo também esperado por causa do início
de mês, com o pagamento de salários. E o Dia das Mães, que normalmente tem um consumo maior, então isso não aconteceu e, em função disso, a indústria tenta pressionar os preços do boi gordo. Mesmo assim, segundo a Scott Consultoria, os números da semana, agora sexta-feira, estão estáveis. Daqui a pouco a gente dá a cotação de preços. E no dia 17 de maio, sexta-feira que vem, a partir das 8 da noite, aqui pelo Canal do Boi, você confere o 18º Circuito de Leilões das Fazendas Bartira, etapa número 1. Esse leilão faz parte da programação da Exposição Agropecuária de Camapuã, a Expocan 2019. O repórter Daniel de Paula mostra um pouco o trabalho desenvolvido pelas Bartira. Vamos ver. As fazendas Bartira abrem o seu 18º circuito de leilões, mais uma vez assumindo a responsabilidade de fechar a agenda da Expocan com uma oferta para lá de especial, porque mais uma vez é muito aguardada por quem quer a qualidade produzida pelas unidades do Mato Grosso do Sul, um dos 6 estados onde a empresa atua em pecuária de corte, trabalhada há 33 anos e que hoje se pode chamar quase que de precisão. Basta ver a oferta de Angus e de Nelore à venda na noite do dia 17 de maio em Camapuã, que muito por causa desse tipo de produto ganhou o título de capital do bezerro de qualidade. Sendo na praça de Camapuã, para nós significa muito. E a abertura do circuito Bartira. Então é muito mais importante ainda, porque é um trabalho que a gente faz direcionado para esse circuito. Se você observar nos últimos 5 anos, a gente chegou num nível de apresentação dos animais de forma consistente. Então isso nos deixa com uma responsabilidade ainda maior a cada ano. Então nosso trabalho, a equipe está de parabéns, que vem consolidada, vem mostrando o trabalho do dia a dia e apresentando os animais da maneira que o mercado quer. A qualidade da fazenda Bartira, você pode chamar a responsabilidade que para fechar a exposição aí com chave de ouro. Principalmente agora estamos com a evolução da pecuária, os clientes de lavoura, da integração. O último leilão foi 100% os bezerros para a lavoura, para a integração da lavoura e pecuária. Então todo mundo espera, todo mundo fica na expectativa. É muito difícil você achar uma qualidade dessa e um volume de gado desse. Aqui está toda a consistência do melhoramento genético promovido pelas fazendas Bartira. A base Nelore, as mães que dão origem a todo o rebanho, os bezerros vendidos pela empresa no seu circuito de leilões. Tanto os brancos quanto os Angus. Elas são todas fruto de um Nelore extremamente produtivo e consagrado em avaliações e que vão dar, na combinação de acasalamento, um bezerro neto de grandes touros Nelore e de todos os outros pais que a Bartira escolhe com muita precisão para gerar tanta qualidade para um leilão como esse. Direcionamos o trabalho na base, que aqui no Mato Grosso do Sul é a Nelore, e a gente vem trabalhando com uma uniformidade dos reprodutores na aquisição e na inseminação. São linhagens que dentro do mercado está sendo comprovada não só na habilidade materna, mas em todas as características de funcionalidade que o mercado procura. Um padrão de Nelore de funcionalidade e de bons resultados, porque aí nos garante uma consistência da nossa base e o nosso desempenho no Nelore. E faz com que o gado de cruzamento industrial também nos dê cada vez mais as características que nós estamos procurando. Porque nós temos um plano genético que trabalha em cima do mercado. Então, o peso da desmama, a fertilidade, a docilidade. Então, essas características também agregando no abate, muitos clientes nossos compram aquisição para terminação, num sistema diferenciado. Então, a resposta que a gente está tendo dos nossos clientes é satisfatória. Então, que está tendo desempenho e está tendo lucro dentro do sistema de produção que eles fazem. Primeira palavra que resume tudo isso é foco. Eles trabalham com gestão de qualidade.
ter um planejamento genético, né? Por isso que faz a diferença. Então quem compra nos leilões da Fazenda Bartira, ele leva um nível de qualidade muito bom. E isso mostra o melhoramento genético, o ganho genético. Você não vê a diferença de um animal para o outro de peso. Os lotes são parelhos. Um dos pontos fortes que permite esse crescimento contínuo do melhoramento genético aqui nas fazendas Bartira é o uso da tecnologia da integração lavoura-pecuária, por exemplo, aqui na São José 2. O Edmar, que gerencia as unidades aqui do estado, pode falar muito bem dessas novilhas, por exemplo, que daqui 2 anos vai ser tudo Bartira. Para ter essa condição, potencializa a genética com essa tecnologia, Edmar? Correto, essa novilhada esteve na integração no mês de julho, agosto e até a primeira quinzena de setembro, trazendo ela para uma condição muito favorável para a prenhez. A genética é um potencial grande e vem a integração para auxiliar no ganho de peso e score corporal delas. A primeira cobertura é touro a campo, né, com o Nelore mesmo, e na segunda cria que ela entra na inseminação. Aí, umas viram mães de Nelore e de touros na Viraí da parceria de mais de uma década. Outras recebem a influência do sêmen de Angus provado para resultar nesses 500 machos Angus desmamados aos 10 meses com 280 quilos de média. Ou essas fêmeas de 260 quilos que se juntam aos 500 bezerros Nelore de 260 quilos que formam a primeira etapa do 18º Circuito de Leilões das Fazendas Bartira, neste dia 17 de maio, 8 da noite, pelo Canal do Boi. A exposição agropecuária de Camapuã começa na semana que vem. Segunda-feira nós já teremos aqui no Mais Pecuária a participação da nossa equipe direto do recinto de leilões da Acrican. É a semana do bezerro de qualidade que você vai acompanhar aqui conosco na nossa programação. Depois do intervalo comercial, as informações de mercado, como se comportou o IPCA, índice inflacionário, no mês de abril. Até já. A AgroBrasília foi apresentada hoje no Distrito Federal. A feira começa na semana que vem, com a expectativa de grande movimentação financeira e de difusão de tecnologias. O repórter Saulo Lopes traz as informações. São 50 hectares de feira, uma fazenda de oportunidades. E nesse espaço, a tecnologia se divide em máquinas grandes e pequenas. Os quase 500 expositores de todos os segmentos vão disputar a atenção e o bolso do produtor. Tem tudo para ser uma feira com um volume muito bom de negócios, né? O clima está muito bom, choveu até agora, o parque está muito bonito, então eu acho que vai ser uma grande feira. Agora, nós estamos vivendo um momento com uma Selic baixa, eu acho que os bancos, assim, as montadoras, os bancos de montadoras estão procurando trazer recursos de fora com um juro que eu acho que ainda é interessante para o produtor, além do que logo aí no início de junho vai ter a liberação do novo Plano Safra, então muitos pedidos poderão ficar assim aguardando o próximo ano, que vai ser logo em junho, já está valendo as novas regras do Plano Safra do ano seguinte. A Embrapa fincou bandeira na feira e até o final do evento vai disponibilizar pesquisas inovadoras ao produtor. A ideia é fazer da ciência o dinheiro do futuro. Nós temos o trabalho da produção científica e geralmente essa informação ela é passada para o produtor dentro de um projeto que nós chamamos de popularização da ciência. Então nós trazemos o produtor para dentro da unidade que nós temos aqui dentro da AgroBrasília, mostramos essas tecnologias que estão sendo lançadas. Esse ano nós estamos trabalhando aqui com variedades de soja que são mais adaptadas a essa característica climática aqui da região do Planalto Central, também a característica das pragas que tem, então esses materiais são geneticamente adaptados a essa região. A AgroBrasília já se firmou no cenário nacional como uma das 5 mais importantes do país. Em 5 dias, de terça-feira, dia 14 ao dia 18, sábado, questões importantes aqui serão discutidas com relação às políticas para o agronegócio e também científicas para o plantio no homem do campo. A expectativa de público aqui, 120 mil pessoas e faturamento, mais de R$1 bilhão. O parque está com mais expositores ainda esse ano, né? E teremos inúmeras tecnologias, inúmeros lançamentos, tanto de máquinas, variedades. A própria Embrapa estará lançando algumas variedades no seu stand, assim como para a agricultura familiar também, a Emater, como o presidente já disse,
com 11 rotas tecnológicas, e também a Feira inova esse ano com um projeto de sustentabilidade, né? Talvez seja a primeira feira que está com um projeto, primeiro evento agropecuário que está realmente com um projeto de sustentabilidade, pensando no meio ambiente. Então, teremos algumas ações já esse ano, como a compensação de emissão de CO2, pegando algumas propriedades com nascentes degradadas aqui na região, no Planalto Central, principalmente no Distrito Federal, e plantando mudas para compensar isso, né? Ações de acessibilidade, educação socioambiental, uma série de ações que a Agro Brasília, com esse projeto, com a empresa parceira, estaremos realizando esse ano e ao longo dos próximos anos. Na quinta-feira, a Agro Brasília abre espaço para a política, a discussão de leis, implementos e também linhas de crédito para o agronegócio. De Brasília, Saulo Lopes. E já a partir da terça-feira da semana que vem, as informações ao vivo do Parque de Exposições, o PADEF, no Distrito Federal, com a Agro Brasília 2019. A inflação oficial do Brasil desacelerou mais do que o esperado em abril, mas ainda permanece acima da meta oficial do governo. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos voltar com a Sara. Quais foram os principais destaques dessa informação, Sara? Zaidan, pois é, como você falou, né, ficou abaixo do que o mercado estava esperando a inflação para o mês de abril e também no acumulado dos 12 meses. Isso porque ela desacelerou na comparação com março. Em março, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do Brasil, acelerou 0,75%. E em abril, 0,57%. E o Banco Central, a gente inclusive falou sobre isso aqui, o Banco Central esperava um pico da inflação entre os meses de abril e maio. Pelo menos no mês de abril não aconteceu. Com isso, agora no acumulado dos 12 meses, a inflação do Brasil ela se aproxima aí de um salto de quase 5%. E isso também está um pouquinho abaixo do que o mercado estava esperando e, como você falou, acima da meta oficial, aí, acima da meta do governo, né, em relação a isso. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa em 12 meses, desses quase 5%, ainda embute o salto que o IPCA deu em meados do ano passado, com reflexo da paralisação dos caminhoneiros e que isso ainda deverá ser sentido até junho desse ano. Então, mais um mês aí de reflexos da paralisação dos caminhoneiros que aconteceu um ano atrás, Zaidan. Os alimentos que foram um grande destaque aí de alta no mês passado, em março, então, mês retrasado, né, que a gente está falando do fechamento de abril, em março eles saltaram 1,37% e em abril subiram também, mas bem menos, 0,63%, menos da metade. Enquanto isso, o grupo de transportes teve uma alta abaixo de 1% agora no mês de abril, depois de ter avançado quase 1,5% no mês de março, aí com as altas nos preços dos combustíveis. Então, IPCA ficou um pouquinho para baixo do que se esperava e depois, passado agora esse período de abril, maio e junho, como eu falei, há uma expectativa aí por parte do Banco Central que, inclusive, a inflação ela fique abaixo da meta do governo. A meta oficial é de 4,25% para esse ano, mas existe aí uma margem de tolerância de 1,5 percentual para mais ou para menos. Zaidan. Obrigado, Sara. Até já. Nós vamos para o intervalo comercial, mas antes as informações de uma das empresas parceiras do SBA, a Casale. Rotor Mix Prof, o líder se renova. A operação de um confinamento é algo para profissionais. E a pecuária profissional confia em uma só marca. Rotor Mix Prof da Casale. Se é Casale, dura mais. Disponível em versões com construção em aço inoxidável para maior durabilidade. Afinal, seu confinamento não pode parar. Tecnologia Casale. É economia e confiabilidade através do exclusivo e patenteado Rotoflex Eco. Proporcionando uma rápida mistura homogênea, tudo de forma leve, economizando até 15% de combustível e reduzindo a emissão de carbono. Isso é ser Eco.
São mais de 54 anos de experiência para encontrar o estado da arte entre maior resistência com menor consumo. Tecnologia em cada detalhe. Tecnologia e precisão no controle do trato com balança eletrônica programável. Rotor Mix Profi. Disponível nas versões tracionada, caminhão e estacionária. Você encontra Rotor Mix Profi para diversos tamanhos de lotes de animais no gado de corte e leite. A linha Rotor Mix Profi está disponível nas capacidades de 8,5 a 27 metros cúbicos. Sempre um modelo que atende à sua necessidade. Para a pecuária profissional, Rotor Mix Profi, a escolha inteligente dos confinamentos mais tradicionais do Brasil. Casale é mais. Mais pecuária de volta com os destaques da nossa agenda de leilões. Segunda-feira, agora dia 13, 8h30 da noite, você vai conferir aqui conosco o leilão Sucuri Outono 2019. À disposição do mercado, 70 fêmeas Nelore PO, prens, 20 touros da reserva, além de um lote super especial, que é um irmão completo, é importante a gente destacar isso, um irmão completo de um touro conhecido em todo o Brasil pecuário, que é o calibrado. Nós vamos até a Central Leilões em Araçatuba com a Fernandinha Mariano, que está com o titular, o Humberto Tavares. Fernandinha, boa noite, Humberto. Boa noite, Zaidan, boa noite a todos que acompanham aqui o Mais Pecuária. Como você bem destacou, oferta especial não só desse lote em específico, mas de tudo o que está sendo ofertado. Nesta segunda-feira, dia 13 de maio, teremos de fato um grande evento. Para falar então desse leilão outono 2019 da Fazenda Sucuri, eu estou aqui, como você já destacou, com o titular dessa marca, o titular dessa seleção, o seu Humberto Tavares. Mais uma vez, seu Humberto, muito boa noite. Vamos falar dessa grande realização. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Zaidan. Boa noite aos telespectadores. Nós temos um gado bastante interessante. A gente vai discorrer sobre algumas das categorias nossas do leilão. Então vamos chamar algumas alternativas, né, seu Humberto? O lote 7, então, é um dos lotes que vemos apresentando como exemplo do trabalho que vem sendo realizado pela Fazenda Sucuri há mais de 40 anos em trabalho de melhoramento e há 30 anos sendo conduzido, então, pelo seu Humberto, um trabalho muito sério e criterioso dentro de linhagens bastante funcionais, e esse aí é um exemplo. A gente está falando do lote 7, então, um lote que é bem especial, inclusive, para o seu Humberto. A gente gosta de apresentá-lo porque ele significa muito para a seleção da Sucuri. Exato. Nós estamos colocando à venda esse animal. É um filho da mãe, ele é um irmão materno do albanês do Havaí, que é um touro nosso que está em coleta na Genex. E esse garrote é um garrote, simboliza bem o que a gente está procurando fazer na nossa seleção. Usar animais provados, né? No caso a mãe dele é uma vaca de cabeceira do nosso plantel, produtora de touro de Central, e o pai dele é uma linhagem diferenciada dentro do Nelore, foi pouco usado, é um touro de excelente desempenho. E essa combinação que a gente faz do fenótipo do pai com o fenótipo da mãe, procurando o acasalamento de um touro, no acasalamento, corrigir e melhorar as questões da fêmea e, portanto, dos machos que nós vamos produzir, de tal maneira a procurar um fenótipo produtivo sem filigranas de beleza racial, porém, a parte funcional tem que ser próximo do perfeito. Então, a gente observa aí o sucesso desse acasalamento, mostrando um animal com a linha de dorso muito boa, né? A garupa bastante plana, comprida, boa musculatura, excelente musculatura, aparelho reprodutivo muito bom também, boa pigmentação. Então, esse é um sucesso. A gente conseguiu colocar genética, né, de pai e mãe, e ao mesmo tempo fazer um fenótipo produtivo que é necessário para ter longevidade e o desempenho da função reprodutiva. Bom, esse é um dos exemplos, né, seu Humberto? Vamos trazer o outro, que é o lote 16, e a gente continua falando dessas características e da importância que a Sucuri dá
para esse trabalho, para um trabalho de acasalamento dirigidos bastante criterioso e a utilização aí de linhagens destacáveis, como é o caso desse lote 16. Exato. Então, a gente, além disso tudo que eu mencionei, existe um trabalho já nos últimos 6 anos, a gente tem as últimas 6 safras totalmente avaliadas ao sobreano. Isso tem nos gerado subsídios para melhorar os acasalamentos, melhorar a carcaça dos produtos. Então, esse animal foi o segundo maior destaque nos índices de carcaça que a Fazenda Sucuri usa internamente para descobrir os grandes talentos. Não só isso também, o pai dele é o joalheiro, OL, é um touro de nossa propriedade, sociedade com Ricardo Alonso, falecido Ricardo Alonso, precocemente, e a Cláudia Lengruber. E a mãe dele tem linhagens que a gente está trabalhando na fazenda também, a partir das medições de ultrassom. Nós estamos descobrindo os talentos que a gente tem lá dentro e disseminando mais essa genética de touros de pedigree raro, como é o caso do pai e da mãe dele, né? Uma das alternativas, então, entre as que a gente tem à disposição pelos touros, né, para os reprodutores, mas as fêmeas também são estrelas dessa grande oferta de segunda-feira. Então, vamos chamar o lote 24, é mais um lote que vai estar em oferta já a partir de segunda-feira. Então, os criadores que tiverem interesse em ver detalhes a respeito de toda a oferta, já podem consultar as informações que estão disponíveis no nosso portal, centralleilões.com.br. Mas o senhor Humberto vem trazendo aqui nas participações detalhes a respeito de toda essa oferta, e as fêmeas tendem a ser aí um grande sucesso, porque a qualidade é realmente inquestionável. Exato. Então, nós vamos ter a oferta de 20 touros, né? E 60 fêmeas. Dessas 60 fêmeas, são 20 vacas e 40 novilhas, todas prenhes, vacas e novilhas. Essa é uma vaca, então, de destaque, a gente pensou no nosso plantel para justamente abrilhantar e mostrar a nossa cara, né, em termos de melhoramento e do que a gente busca no gado, e isso se refletiu nessa fêmea. Então, é uma fêmea que tem linhagens, né? Ela é uma filha do 1713 da Laçada. 1713 da Laçada, nós temos participação na propriedade dele, e ele é filho do Acamum. O Acamum foi um touro nosso, que coletou sêmen e que usamos bastante no repasse. Então, o Acamum, dentro do nosso rebanho, deixou uma produção muito importante. Foi talvez a maior influência nas origens do nosso plantel. Do lado materno, a mãe dela é filha do Big, do BJ, touro que dispensa apresentações para nós que estamos trabalhando com melhoramento de carcaça. E também temos em cima do Ipo, uma vaca Ipo da Morro Vermelho. Tudo isso são os acasalamentos antigos aí da fazenda, que desaguaram nesse animal. É como aquele tourinho que eu mostrei, o primeiro touro. Então, é o coroamento, é o sucesso dos acasalamentos que a gente faz, tanto fenotípicos quanto genéticos. Bom, e a Fazenda Sucuri pode apresentar os resultados também, né? A gente chama aqui o lote 41, que já demonstra um pouco, então, de tudo isso que vem sendo aplicado. Se a gente colocar o lote 41, então a gente vai ter uma boa ideia, não é isso, senhor Humberto? Isso. Do que a gente estava falando, de que a gente quer ilustrar. Com o lote 41, que é o lote de uma novilha, não é isso mesmo? Essa é a outra categoria, né, que será ofertada no leilão. Então, nós teremos 40 novilhas, e a novilha 41, que deverá entrar logo em seguida, é uma filha do Herdeiro. Herdeiro também é um touro coletor na BS Pecplan. A gente faz parte do consórcio lá, que é dono do Herdeiro. E o Herdeiro do IZ é um grande touro da IZ, do Instituto Zootecnia. E o Herdeiro é filho do Birimbau também. Entrou aí a novilha, então uma filha do Herdeiro, em vaca oriunda do nosso processo de seleção,
ela tem no pedigree MAN 105, Acamum e genético. Então, essa já é uma geração mais adiantada em relação à vaca e mostra também tudo aquilo que a gente está buscando nos animais. A gente vê nela todas aquelas correções fenotípicas que a gente busca e, ao mesmo tempo, dá para ver que ela tem bastante gordura, pela pelagem dela a gente consegue observar a pelagem brilhante, né? Muita saúde e, com certeza, isso vai ajudar na fertilidade dela também. Bom, passamos por reprodutores, passamos por fêmeas, passamos por essa novilha. Seu Humberto, de fato, é todo um preparo, foi uma organização, de fato, muito importante para que o senhor chegasse a essa oferta, uma oferta que é a primeira do ano, não é isso, do criatório, e é também uma muito especial, porque conduz e demonstra bem para o mercado qual é esse trabalho de seleção da sucuri. Nós vamos participar em outras circunstâncias, né, em outros momentos, inclusive na batida do martelo, mas eu já peço para o senhor deixar o convite. Já estamos na sexta-feira à noite, é na segunda que já temos esse grande evento. Vamos estar em participação na segunda-feira, mas vale a gente já convidar os criadores a participar. Exatamente. Então, na segunda-feira, né, pelo canal do Boi, teremos também transmissão pelo aplicativo da Central Leilões, 20h30 horário de Brasília, e eu conto com a audiência de todos. Convido todos a nos assistirem e os dados estão todos disponíveis no site da Central Leilões e no aplicativo dela. Então a gente tem lá filmagens e tem os catálogos, todos os dados de carcaça dos touros, está tudo lá. Então, muito obrigado e falamos novamente em breve. Com certeza. Obrigada, seu Humberto. A gente volta com o Zaidan aos estúdios em Campo Grande, aproveitando então para desejar uma ótima noite, um ótimo final de semana, mas logo mais no Batida do Martelo estamos de volta, Zaidan. Fernandinha, Humberto, um abraço. Depois do intervalo comercial, vamos falar da boa expectativa de aumentarmos as exportações de carnes do Brasil, principalmente para os países da Ásia. Vamos ter informações da visita, da missão do Ministério da Agricultura, que está numa grande empreitada por países asiáticos. Você fica agora com as informações do Grupo Cemex do Brasil. Localizada no município de Xinguara, no Pará, a fazenda do Grupo Irmãos Vuolo trabalha há mais de 20 anos com a criação de gado de corte. Hoje, a propriedade executa o ciclo completo de produção, dando muito foco ao mercado de exportação de bezerros e rendimento para frigorífico. Nossa equipe foi visitar a propriedade e falou um pouco mais sobre o trabalho realizado com a fazenda. A metodologia escolhida aqui na fazenda para a escolha do touro, foi visado alguns fatores. O primeiro é um peso ao desmame mais alto, para atender a demanda que tem de exportação desses animais ainda após a desmama para países no exteriores. E também, com uma certa segurança também, a gente colocar também animais que tenham um rendimento de carcaça maior também no momento do abate, gerando assim uma lucratividade melhor para a fazenda no contexto final. Resultados que a propriedade vem alcançando na parceria com a Cemex Brasil. O touro também que escolhemos, né, que foi o Opportunity, um dos objetivos também de ter escolhido ele é porque ele tem um grande índice de prenhez para IATF. E foi muito satisfatório. A gente fechou aqui em 1.702 matrizes na estação, a gente fechou um índice geral aí de 53% de prenhez, isso de nulípara, primípara, segundípara e multípara, entendeu? Então nos agradou muito e o intuito é continuar com a Cemex, comprando o produto e tendo assessoria do pessoal da Cemex aqui na empresa. Contabilizando os números dos trabalhos, o Dr. José Carlos é só alegria. E já faz planos para a próxima estação de monta, na qual a propriedade irá inseminar aproximadamente 4.500 matrizes. E só temos que agradecer a Cemex
por essa parceria e que nós acreditamos muito na Cemex, no produto da Cemex, e que esse projeto é para bastante tempo. Quer ter mais resultados na sua propriedade e contar com todo o suporte técnico de uma equipe especialista em ganho genético e lucratividade? Faça como o Grupo Irmãos Vuolo e contate já um técnico Cemex. O Brasil exportará em 2019 muito mais carnes de frango e de suíno do que o projetado inicialmente. A indústria passará a contabilizar os efeitos de uma maior demanda da China pelos produtos brasileiros. Essa é uma avaliação da diretoria da Associação Brasileira de Proteína Animal, que reúne as cadeias produtivas frango e suíno. A BPA também vê uma recuperação do setor em meio a menores custos com matérias-primas. Isso já contando, provavelmente, com as baixas no preço do milho. Nós já até abordamos esse assunto aqui no Mais Pecuária, mas hoje com o comentário do João Pedro, que está aqui conosco. Tudo bem, João? Tudo bem, Zé Dan. Realmente, para o nosso Turra, né, o ex-ministro Francisco Turra, lá do Rio Grande do Sul, que é da BPA, ele comenta o seguinte: olha, o Brasil, em 2016, ele exportou 733 mil toneladas de carne suína e 4.350.000 de carne de frango. Aí depois aquelas confusão toda em 2017, o Brasil despencou. Agora, 2017, vamos lembrar a Operação Carne Fraca. Carne Fraca, e depois 2018 a Operação Greve dos Caminhoneiros. Ou seja, toda essa confusão derrubaram as exportações de frango e de suíno brasileiro. Agora, nesse momento, nós estamos falando o seguinte: olha, há uma expectativa de aumentar 10% as exportações de frango do Brasil agora. Por quê? Porque a China tem um gap, tem um espaço de quase 18 milhões de toneladas de carnes que ela não vai produzir em função da peste suína africana. Lógico, eles não conseguem buscar carne suína no mercado mundial para atender isso. O que eles estão fazendo? Estão fazendo um esforço muito grande para melhorar a avicultura deles. Só que o consumidor chinês, ele gosta daquele frango de caipira, que nós chamamos aqui no Brasil, aquele frango criado. Esse frango subiu 70% o custo dele nos últimos 6 meses, ou seja, hoje o governo chinês está extremamente preocupado com a questão de custo da carne para a população chinesa. O que ele vai fazer? Ele vai procurar no mercado mundial carnes para atender isso. Com os Estados Unidos, que seria um grande fornecedor para eles de frango e de suíno, tem as tarifas. 62% de tarifa complica o processo, encarece muito o processo. Então, o Brasil passa a ser a bola da vez. Só que o Brasil precisa ter mais frigoríficos homologados. Em novembro, a gente falava que poderia chegar a 75. E até agora não aconteceram os 75 que precisariam ser homologados. Aí não é só para frango e suíno. Também teria 20, desse lote, teria uns 24, 25 que seriam para bovinos. Carne bovina. Então, nesse momento, a China passa a ser o grande vetor da expansão das exportações brasileiras. Então, ele fala que o Brasil poderia exportar 800 mil toneladas de suíno e 4.350.000 de passado 2016 em frango. Para frango, o que tem que ser feito? Tem que aumentar a população de matriz. Estrutura tem no Brasil, questão de poder aumentar mais frigorífico, óbvio, para serem homologados. O Brasil já chegou a alojar 580 milhões de pintos num mês, Adão. Esse mês foi 506. Despencou o alojamento de pintos em função da demanda externa. Parece que agora, já abril, já começou a reação das exportações. Vamos ver uma segunda-feira o que aconteceu nesses poucos dias úteis de maio. Se realmente se consolidar esses aumentos nas exportações, principalmente no mercado chinês, suíno hoje 51% da exportação é para o mercado chinês. Hong Kong e China. Então, o que bovino, acontece? Você quer dizer? Não, suíno. E bovino quase 50% também. É a mesma coisa, todos eles estão chegando perto de 50%. Ou seja, a China não compra alma, não. Ela vai comprar frangos, soja, suínos e carne bovina. Bom, a comitiva da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, participou hoje no Japão, vamos falar da missão brasileira na Ásia,
hoje de uma degustação promovida pela Associação Brasileira de Cafés Especiais. E esse encontro faz parte da missão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Ásia, que tem no seu mapa, no seu cronograma, visita a 4 países do continente até o dia 21 de maio para a abertura de mercados para os produtos agrícolas brasileiros, agrícolas e pecuários também. Durante o evento, governo e empresários debateram a entrada do café nacional no Japão. A missão está, neste momento, ou na sua primeira parada no Japão. Pelas redes sociais, vou mostrar um videozinho que a ministra da Agricultura divulgou. Ela fez um resumo da viagem que está apenas começando. A gente vai reproduzir o vídeo da ministra agora. Depois da reunião com a JAICA, fomos ao Quindarém, tivemos uma palestra para falar sobre os dados e informações sobre o Brasil. Foi muito proveitoso, muitas perguntas, interesse por parte dos japoneses. Toda a comitiva participou, os deputados, os empresários. Depois fomos ao ministro da Agricultura conversar sobre a abertura de mercado das nossas carnes naturais. Conversamos também sobre o abacate, que eu acho que está bem próximo da abertura dessa fruta brasileira, que hoje tem uma grande aceitação no Japão, usada na alimentação e também nos cosméticos. Enfim, é uma fruta muito procurada pelo japonês. Em breve, acho que teremos esse mercado aberto para o Brasil. Depois estivemos com o ministro da Saúde, onde conversamos também sobre a abertura de mercados de extratos de carne e miúdos cozidos, e também a carne termoprocessada. A reunião foi muito boa e nós aguardamos aí em breve uma definição do governo japonês. Pois é, uma visita de informações e prospecções amplas, não é só carne, suína, bovina, de frango, não. Abacate, café, tem muita coisa o Brasil a oferecer, né, abacate é a bola da vez. Nunca cresceu tanto o consumo de abacate no mundo como está crescendo agora. Hoje virou a moda. Hoje a moda é abacate. O Brasil tem condições. O avocado, como eles chamam. Esse é um tipo de abacate que o mexicano produz, né? Esse que é um pouquinho diferente dos nossos aqui. Mas menor, né? É, menor, mais concentrado. Mas o importante é que a ministra está levando gente de todas as áreas. Café especial, o Brasil produz café muito bom. Nós temos que aproveitar esse nosso potencial, né, Zé? A Colômbia, que tinha um espaço muito grande, né, nessa área, agora o Brasil tem que disputar. Não podemos vender só café barato no mercado internacional. Temos que brigar nisso aí. E a ministra, o Japão, ele coloca muita dificuldade, muita restrição à importação de carne bovina brasileira em função da questão da vacinação da aftosa e tal. Mas ele compra do Uruguai, e o Uruguai também igual ao Brasil, vacina também contra a febre aftosa. E a ministra está achando um caminho, como acontece com os Estados Unidos, que nós não estamos exportando carne in natura, mas estamos exportando corned beef. Então vamos exportar corned beef lá, que é uma carne que hoje, para fazer refeições industriais e tal, tem um espaço muito grande. Está certo, a ministra tem que levar gente, o Brasil tem que abrir espaço. E ela vai para a feira de Xangai. A Xangai é uma das maiores feiras do mundo em termos de alimentos, e que tomara que lá saiam novos negócios. O ano passado, na feira de Xangai, saiu aquele acordo entre um frigorífico brasileiro e aquela empresa de venda por internet, que é a Alibaba lá, para vender carne in natura. 1 milhão de toneladas? $1 bilhão de dólares. Dólares. 1 bilhão de dólares é a previsão. Não sei como é que está andando, então não tem, é meio confidencial por parte dos frigoríficos, mas o espaço tem. E a nossa carne é boa, é uma carne de qualidade, o frango nosso é bom. E o Brasil tem tudo, tem uma estrutura para aumentar essa produção, aumentar 15%, 20% para exportação, não tem problema nenhum. Basta que tenha mercado e se pague um preço justo. Legal. Obrigado, João. Bom trabalho. Bom fim de semana. Vai ver os bezerros amanhã? As crias? Descansar carregando pedra. Tá bom. Intervalo comercial, já voltamos. 14 minutos para 7 no horário de Brasília. De volta com mais informações da nossa agenda de leilões. Vamos agora a Cuiabá, capital do Mato Grosso. O Edilson Alvarenga traz os destaques da MB Leilões. Edilson, parabéns a você e todos, né? Não tivemos a oportunidade de falar
durante a semana, mas a segunda edição do Mega Leilão da MB Leilões. Falamos aqui com o Murilo, mas você não tinha comentado com você também. Uma excelente edição desse Mega da MB Leilões. E domingo agora, Edilson, fica difícil repetir aquele sucesso, mas vocês com certeza terão uma atração à altura domingo, 10 da manhã. Muito boa noite, Jorge Zaidan, obrigado aí pelas suas palavras, obrigado pelos parabéns. Agora, Zaidan, foi um conjunto de trabalho, né? Foi o trabalho da MB na captação, capitaneada pelo Murilo, foi o trabalho do SBA divulgando, o Canal do Boi Você, o Éder Campos, né? Os diretores de programa, né? O pessoal que faz os roteiros aí, nos dando bastante espaço. Foi uma semana importante para nós, onde nós tivemos uma colaboração importante por parte do Canal do Boi, por parte do SBA, nos dando a oportunidade de divulgar o nosso evento. A nossa captação passou de 6 mil animais, nós tivemos liquidez maravilhosa, preços muito bons, né? Todos que assistiram, um leilão muito assistido, viu, Zaidan? Um leilão acompanhado praticamente pelo Brasil inteiro. A gente recebeu ligações, a gente recebeu mensagens, né? Pelas redes sociais, parabenizando pela qualidade dos animais e pela valorização dos animais. Grandes criadores, grandes compradores, grandes invernistas, confinadores, todo mundo ligado naquele leilão. Foi um domingo muito especial para nós e graças ao conjunto de trabalho, né, graças aí a vocês que abraçaram a nossa ideia, que nos deram espaço, que nos deram aí a oportunidade de divulgar o nosso evento. Agora, difícil mesmo repetir, viu, Zaidan? Mas nós temos um leilão especial domingo. Nós vamos trabalhar em torno aí de uns 1.000, 1.200 animais, tá certo? Muita qualidade, nós teremos bois zerados no leilão, teremos uma boiada aqui pertinho, aqui a 50 quilômetros de Cuiabá, a 100 quilômetros de Cuiabá, mais ou menos, ali na região do trevo que dá acesso a Poconé, né? De Cuiabá a Cáceres, ali a 100 quilômetros, tem um trevo que dá acesso a Poconé. Ali nós temos uma boiada de 408 quilos. Nós vamos ter aqui, na região da Água Fria, região de Chapada dos Guimarães, na estrada da Água Fria, nós vamos ter 67 bezerros Nelores muito bons e teremos também garrotes de 9 arrobas, 103 garrotes de 9 arrobas nesta propriedade também, tá certo? Então nós teremos aí os nossos filmadores, né, os nossos cinegrafistas estão no campo, filmaram hoje, vão filmar bezerros e bezerras, né? Amanhã vão filmar novilhas, nós temos também garrotes cruzados na região de Pons Lacerda, Porto Esperidião, novilhas e vacas na região de Porto Esperidião. Ali na Vila Bela nós vamos ter lotes de animais cruzados também, fêmeas e machos cruzados, enfim. O nosso leilão vai ser bastante eclético, tá certo? Nosso leilão vai ter uma oferta muito interessante, ele começa às 10 horas da manhã, Brasília. Aliás, todos os domingos, né? Todos os domingos, pelo Canal do Boi, nós temos essa parceria sadia, saudável, uma parceria transparente, que nos ajuda. Esse é o lote 2. Esse lote 2 aí é uns garrotes de 270 quilos, são 103 garrotes no lote 2, que estão ali, não, na realidade são 95, né? São 95 garrotes de 270 quilos, tá certo? De 270 quilos. Então, a oferta está muito boa. Ali nesta mesma propriedade nós vamos ter o lote número 12, né? Que aí são os bezerros, são mais 67 bezerros da mais alta qualidade. Olha só o lote 12 aí, uma bezerrada crescida, madura. Essa bezerrada aí pesou 178 quilos. Essa bezerrada pesou 178 quilos. E aí nós vamos ter os bois também, que é o lote 14. O canal, se puder mostrar para nós, o lote número 14, nós vamos ter lá o lote 14. Olha a boiada aí. Essa boiada que eu disse, Zaidan, que ela está ali, sentido Cáceres, ela está no trevo que dá acesso a Poconé. Tá? Essa boiada pesou 408 quilos. Na realidade, essa boiada aí, ela fechou os 420 quilos, né? Mas ela andou 12 quilômetros, fechou ela às 6 horas da manhã, andou 12 quilômetros do pasto até o curral perto da sede, fechou ela ficou fechada no piquete, e foi filmar somente no outro dia de manhã. Na realidade, ela tomou um castigo de 24 horas. Aí trabalhou, filmou, né? E aí pesou 408 quilos. Mas essa boiada, ela é uma boiada de 14 arrobas fechadas, de 420, 425 quilos, tranquilamente. Você vê que ela é graudona, está escorridona, boa. E esse é o perfil do nosso leilão. Nosso leilão vai começar às 10 da manhã. Entre em contato com a gente para fazer o seu cadastro, ou mesmo para agendar a sua filmagem. 0 operadora 65 3056 9050, esse é o nosso telefone, tá certo?
O telefone está aqui, nós estamos aqui de segunda a segunda. A gente termina o leilão de domingo, a 1h da tarde, geralmente. A gente já vai pensando aí, segunda-feira, todo mundo reunido, pensando aí já no próximo leilão. E nós contamos sempre com o nosso cliente. Você que é cliente, nós temos uma equipe, vai na sua fazenda, nós filmamos seus animais, apartamos, a equipe é especialista no ofício, apartamos, marcamos e colocamos à venda pelo Canal do Boi, que é o pioneiro, né, que é o professor, que é o canal mais assistido. Haja visto, gente, olha, a gente ficou impressionado com a audiência do domingo passado no nosso mega leilão. Muita gente ligada no Brasil inteiro, né? Companheiros, clientes do Brasil inteiro parabenizando, ligando na hora do leilão, olha, um gadão, parabéns. Enfim, é o Canal do Boi, né? É o Canal do Boi que rompe as fronteiras brasileiras aí dos Estados brasileiros, tá certo? Ó, domingo, 9 horas da manhã, Mato Grosso, 10 horas Brasília, uma oferta muito boa para você, bastante variada, viu? Mas a MB vai marcar presença nesse domingo, Dia das Mães, tá certo? Um domingo especial, mas nós vamos trabalhar até 1h da tarde aqui do Mato Grosso. Ok, Zaidan? Grande abraço a você, bom final de semana e obrigado pelo espaço. Valeu, Edilson. Bom trabalho para todos vocês da MB Leilões. Ótimo leilão neste domingão. Há algum tempo, o produtor rural recorre a empresas particulares de assistência técnica para introduzir na propriedade técnicas de produção, de gestão, de manejo na agricultura ou na pecuária. O negócio cresceu muito. São muitas empresas que atuam ao lado do homem do campo. Em muitos estados brasileiros, já há até associações que reúnem empresas de assistência técnica da iniciativa privada. Porque você tem as empresas do tipo Emater, que são empresas oficiais, estatais. Estou falando de empresas de assistência técnica privada. Eu conversei aqui em nossos estúdios com o presidente da Regional de Mato Grosso do Sul, da ASTEC, que é uma dessas associações que reúne as empresas do setor. Vale muito a pena acompanharmos a conversa com o engenheiro agrônomo Juliano Pisato. Ô Juliano, obrigado pela sua entrevista. Qual é hoje o tamanho do mercado de prestação de assistência técnica privada aos produtores? Vamos falar da pecuária. Obrigado pela oportunidade, nós estamos aqui, pelo convite. Zaidan, o mercado é enorme. O mercado é enorme, é um mercado que vem se renovando, vai continuar se renovando constantemente. A assistência técnica, o mercado da assistência técnica tem a ver com toda a tecnologia que é desenvolvida, precisa de um agente técnico para trazer ela à propriedade rural e dar condições para que o produtor consiga usar da melhor maneira possível a tecnologia e automaticamente render resultados na sua atividade. Considerando que nós estamos vivendo num mundo com muita inteligência artificial, nós estamos com muita tecnologia saindo todo dia, então quer dizer que o mercado para esse negócio é um mercado enorme a ser explorado, a ser melhor explorado e com certeza com resultados maravilhosos aí para frente. Nós já ouvimos muito, Juliano, que quanto maior for o pacote de tecnologia usado pelo pecuarista, maior será a lucratividade dele. Mas o pecuarista ainda não está muito afeto ao uso de tecnologia, não porque não quer, pode ser porque ele não saiba a importância ou tem dificuldade para acessar as novas tecnologias. Como é que você orienta o pecuarista nisso? Na verdade, Zaidan, a tecnologia existe enormes variedades, tipos. O grande trabalho, a grande oportunidade é trazermos a tecnologia ideal para aquele ambiente de produção. Não adianta nós trazermos uma tecnologia que o produtor, que aquele ambiente de produção não seja capaz de seja eficaz. Então, você identificar qual o ambiente de produção e transpor a tecnologia disponível para aquele ambiente de produção, esse é o melhor negócio. Esse é a assistência técnica. Isso que é a grande luta nossa. Agora, antes de nós começarmos a entrevista aqui gravada, Juliano, você fez uma observação que eu gostaria que você contasse para o pessoal de casa também, os pecuaristas, que em Mato Grosso do Sul, onde vocês atuam, as áreas hoje ocupadas pela soja e pelo milho,
Em certa época do ano, vamos falar mês de maio, a partir do mês de maio, tem Braquiária rusiziensis, que é uma braquiária usada para alimentar o gado, você fazer a segunda safra de boi gordo, certo. E é usada depois para fazer a cama para soja. Isso. É uma tendência cada vez maior isso? Zé Daniel, é o seguinte, nós temos nós temos um projeto de integração lavoura e pecuária, ele pode ser feito soja, milho 2, 3 anos e depois entra com a braquiária, fica um período. Esse do rusiziense que você está citando, seria ou colhe o soja ou faz o milho consorciado com o rusiziense, na colheita do milho você ainda tem um pouco de palhada lá, até de abastecimento, ou muitos produtores, que é o que estão fazendo, estão abrindo mão algumas vezes do milho, safrinha, e estão entrando com o rusiziense, com a braquiária. Então, o que acontece? Ele colhe o soja, ele fazendo essa opção, ele pode, inclusive, estender um pouquinho mais o ciclo da soja, que dá uma garantia maior para ele. Ele começa em setembro, no máximo outubro, vai até janeiro, fevereiro. Ele planta soja em outubro e colhe, normalmente, ele começa a plantar em setembro ou outubro, final de setembro ou outubro, e vai colher essa soja final de fevereiro. Esse é o ciclo normal para que dê tempo de fazer a safrinha do milho. Quando ele opta por não fazer o milho em toda a área, ele tem uma janela maior de plantio de soja. E isso faz com que muitas vezes ele saia de uma estiagem, ele pode sair de um veranico, dá uma condição melhor para ele, pode usar outras variedades de soja que tem a ver com o ambiente de produção dele, e aumentando o ciclo ele diminui um pouco o risco de estiagem. E aí o que acontece? Ele colhendo esse soja em fevereiro, ou talvez até o início de março, ele entrando com o rusiziense como pastagem, quando for a primeira semana de maio, os primeiros dias de maio, esse rusiziense já está em condições de receber esse animal, de receber o gado. E aí sim, aí nós vamos dar entrada no chamado segunda safra da pecuária no agro. Tendo esse pasto de braquiária rusiziensis a partir do mês de maio até agosto, quando o produtor já se prepara para plantar a safra de verão, soja, por exemplo, ou milho, tendo esse pasto disponível, é possível até diminuir ou eliminar a atividade de confinamento do gado. Queria que você comentasse mais sobre isso. Nós vamos fazer, o Brasil é tão maravilhoso, o nosso agro aqui a potencialidade do nosso negócio é tão grande, que nós conseguimos fazer 2 safras de boi sem necessariamente fazer confinamento, sem necessariamente fazer da ração a coxo. Por quê? Porque essa gramínea, no caso o rusiziense que está vindo pós-soja, ele vem com uma tamanha fertilidade, com tamanho condições nutricionais, que você consegue um ganho de peso, alguma coisa em torno de 700 a 800 gramas fácil por dia por animal. E uma taxa de lotação, depende, obviamente, a era do animal, mas podemos trazer em UA, unidade animal, podemos dizer para você 3 UA por hectare, fácil, tranquilo. Então, é fantástico. Nós vamos ter no Brasil, a partir já estamos tendo, e cada vez mais, porque o produtor cada vez mais vai fazer uso dessa tecnologia, e ele está tendo esse conhecimento, e está chegando isso também, não posso deixar de falar, graças à assistência técnica também, que está fazendo a sua parte, né? Ele está tendo essa oportunidade de experimentar esse manejo, e está dando resultado. O resultado é maravilhoso. Nós vamos estar aí com segunda safra de boi no Brasil, sem confinamento. Isso projetando, né, esse crescimento, o Juliano, a gente pode imaginar o seguinte: para o sujeito colocar o boi nesse pasto de braquiária rusiziensis a partir de maio, ele vai precisar de boi magro, bezerro, boi magro. Quer dizer, o mercado de reposição, temos aí uma perspectiva de mais valorização. Nós temos uma perspectiva de mais valorização, você tem razão, e de adequação, porque os criadores eles vão ter que se adequar para esse mercado. Porque, veja bem, o produtor ele vai ter esse pasto a partir de maio e vai ter que tirar esse animal em agosto, para que em setembro possa dessecar e começar o plantio. O produtor, ele não vai, muitas vezes, não tem estrutura para isso, ou não vai querer tirar esse animal em agosto e colocar ele em outra pastagem. Ele vai querer tirar esse animal para o frigorífico.
vai querer tirar esse animal pronto. Então, o animal que vai dar entrada no sistema, ele tem que ser um animal pronto para sair em agosto. Então, o criador, falando o que você falou, o criador vai precisar enxergar esse mercado, se adaptar, que vai ter oportunidades imensas. Porque vamos fazer uma conta assim de padaria. Vamos fazer uma conta de padaria. Se 1 hectare consegue receber, por exemplo, 2 bois para terminar, 2 bois magros para terminar e consegue terminar esse gado, estou colocando pouco, colocando 2 bois. 1.000 hectares são 2.000 animais. Nossa, quantos milhões de hectares nós temos aí para fazer isso? Então, na verdade, vai ter muita gente com pasto sem gado, porque não vai conseguir comprar o gado para colocar. Agora tem que manejar bem o pasto, né? Aí é que entram vocês, extensionistas, né? Aí entra a luta. Que não é uma tarefa fácil também, né? Olha, na verdade, assim, a gente tem... geralmente, cada um, tudo que você faz com amor e você faz bem feito e gosta e tem prazer em fazer, o resultado começa a aparecer. Não é diferente do jornalista, não é diferente do produtor e também não seria diferente da assistência técnica. A assistência técnica, em geral, acredita muito no agro brasileiro, acredita muito nas novidades que estão vindo, nas tecnologias, acredita muito no produtor brasileiro. E o produtor brasileiro é preparado para todas as adversidades que acontecem. Nós temos, isso não estamos falando estou falando nem da porteira para fora, estou falando da porteira para dentro. Da porteira para fora, então, aí nós passaríamos aí, seria um tema de palestra, mas da porteira para dentro. E o produtor está preparado para essa nova mudança. Obviamente, com tecnologia, com assistência técnica, com busca de conhecimento, com investimento, com tantas outras coisas que fazem parte dessa base, né? Um abraço. Eu queria agradecer ao extensionista, né, engenheiro agrônomo, Juliano Pisato, por essa entrevista bastante interessante para você que está em casa também, pensando em fazer a integração de culturas de forma a otimizar a sua produção de carne. O desempenho das exportações será fundamental nos próximos dias para ditar a disponibilidade interna e conduzir as cotações do milho. Quem falou isso? Consultores, ou quem pôde falar, consultores da Agrifato Consultoria, da nossa amiga Lígia Pimentel. E falando em milho, vamos saber da Sara como é que termina a semana nesse mercado de insumos, Sara. Pois é, Zé, o mercado do milho vai precisar mesmo dessa ajuda externa, porque a cotação hoje novamente vem em queda. Aliás, a semana abriu aí com 2 altas para o milho na segunda e na terça-feira. Não, abriu com 2 quedas, depois altas na quarta e na quinta. E hoje, novamente, o milho recua aí no indicador Exalc-CPEA para Campinas, interior de São Paulo. Hoje, a queda para o preço do milho é de 0,27%. A saca, com isso, cai para os R$ 32,93 e acumula uma queda no mês de maio acima dos 2%, 2,08% é a queda acumulada para o milho no mês de maio, conforme o indicador para Campinas. Hoje também tem queda para o milho em Sorriso, Mato Grosso, no indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que ouve aí os números apresentados pelas corretoras de mercadorias espalhadas pelo país. Hoje, a queda em Sorriso, no indicador BBM para o milho, fica acima de 2%, 2,27%, com a saca, portanto, recuando para R$ 21,50. A Agrifato Consultoria que você citou, ela fala também do mercado futuro do milho ao longo dessa semana, que andou mostrando alguma recuperação, e destaca o fato de que os contratos têm uma diferença grande, os contratos mais próximos e os contratos já para o segundo semestre do ano, com uma diferença, por exemplo, do contrato de maio para os contratos do segundo semestre, contratos com diferença de mais de R$1 por saca. Então, tem essa disparidade aí no mercado futuro, os negócios aí feitos com o milho. Passamos já para o setor do frango. Hoje, os consultores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, os consultores do CPEA, eles destacam esse bom momento aí para o frango. Isso também acontece para o suíno nesse início de mês. As duas proteínas registram preços mais altos. Eu vou começar destacando o frango congelado,
que tem estabilidade hoje, mas tem alta de 2,12% no acumulado do mês, com o quilo do frango congelado em R$ 4,81, isso aqui para o estado de São Paulo. Os consultores do CPEA também destacam que o frango resfriado segue nesse mesmo cenário de cotações mais altas agora esse mês. Mercado do suíno, Zaidan. Suíno hoje tem uma alta de um pouco mais de 0,5% no estado de Santa Catarina e de 1,60% também em Santa Catarina no acumulado do mês. No estado catarinense, o quilo do suíno vivo hoje está saindo por R$ 3,80. Como eu falei, então, alta no dia, alta no mês. E agora, nesse momento, todas as praças, todos os estados pesquisados pelo CPEA têm valorização no preço do suíno no acumulado do mês. Eu falei que Santa Catarina tem 1,60%, o estado aqui de São Paulo tem uma alta de quase 1% no acumulado, Rio Grande do Sul 2,12% de alta para o preço do animal vivo, 0,5% de alta no estado do Paraná e Minas Gerais tem o melhor desempenho aí para a carne suína, com uma valorização de 3,37% nos preços no acumulado do mês de maio. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, Zaidan, é com você. Legal, obrigado, Sara. Até já então. Termina no dia 16 de maio, agora semana que vem, a segunda praça do leilão judicial Cotia. Oferta de imóveis em Cotia, São Paulo e Açaí, no interior do Paraná. Na reportagem de Valdir Pacheco, você verá que os imóveis em oferta têm 50% de deságio do valor de avaliação. Aqui surge uma grande oportunidade de você iniciar uma atividade ou expandir os seus negócios através do leilão judicial de imóveis em Cotia, São Paulo e Açaí, Paraná, onde a segunda praça teve início no dia 25 de abril de 2019 às 15 horas e se encerrará no dia 16 de maio de 2019 às 15 horas, horário de Brasília. Um dos lotes do leilão judicial é um imóvel rural localizado na estrada de Imbu, número 3500, no bairro Moinho Velho, no município de Imbu, São Paulo, em uma área de 1.418.000 metros quadrados, próximo às rodovias Raposo Tavares, Regis Bittencourt e o Rodoanel Mário Covas. A antiga granja Moinho Velho foi implantada pela Cooperativa Agrícola Cotia como estação experimental e unidade de produção de frangos e ovos. No imóvel foram edificadas as benfeitorias necessárias para o desenvolvimento dessas atividades, como galpões criadouros, depósitos, almoxarifados, escritórios e residências para trabalhadores. O valor da avaliação é de R$ 58.590.593,88. Os outros 3 imóveis são urbanos e estão em Açaí, no Paraná, com instalações e equipamentos voltados ao beneficiamento de café, localizado em uma área de 7.006 metros quadrados na Avenida Industrial 455, aproximadamente 1.500 metros do centro de Açaí. O lance será de R$ 405.651,02. A fábrica de fios, que pertenceu à Cooperativa Agrícola de Cotia, o terreno está em uma área urbana de 242.000 metros quadrados, onde estão construídas edificações de uso industrial, localizado na Estrada Municipal 442, número 1000, no centro de Açaí, contendo escritório, 6 residências para funcionários, e o lance será de R$ 10.685.251,91. Uma usina de beneficiamento de algodão, imóvel urbano situado às margens da Estrada Municipal 442, na saída de Uraí, em uma área total de 606.180 metros quadrados, onde possui depósito para sacarias, casa de máquinas, escritório, residências, e o lance será de R$ 2.642.171,38.
Observe que o grande atrativo desses imóveis é que os valores citados já estão com deságio de 50% do valor de avaliação e, conforme determinação judicial, deverá ser atualizado até a data da efetiva arrematação pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lembrando que a segunda praça teve início no dia 25 de abril de 2019 e se encerrará no dia 16 de maio de 2019, às 15 horas, horário de Brasília. Os imóveis que irão a leilão estão livres de quaisquer ônus e você ainda terá toda a garantia jurídica. Se você estiver interessado e quiser mais informações sobre esse leilão judicial, é só acessar o endereço eletrônico que aparece na sua tela, lute.com.br ou por telefone 0 operadora 11 3047 9800. 7 horas e 12 minutos. Você que acompanha o Mais Pecuária sabe que sempre terça-feira e sexta nós temos aqui os números do balizador de preços do GPB. Pois hoje, excepcionalmente, não teremos as curiosidades e as cotações médias de preços informadas pelos pecuaristas em diversos estados do país. As curiosidades e o balizador voltam na terça-feira normalmente. Então, para você que estava acompanhando, uma explicação, não teremos excepcionalmente hoje o balizador de preços do GPB. Teremos na terça-feira da semana que vem e aí sexta-feira, dia 17, também cumprindo a nossa agenda semanal do Grupo Pecuária Brasil aqui no Mais Pecuária. Mas a Sara tem informações de pecuária. Vamos ver como é que o indicador de preços do boi gordo, do CPEA, fechou nesta sexta-feira, Sara. Zaidan, hoje o indicador CPEA aponta para o preço da arroba aqui no estado de São Paulo em R$ 151,25, uma queda de quase 1,5% no dia e de 2,39% no acumulado do mês. Enquanto isso, o bezerro em Mato Grosso do Sul recua um pouco abaixo de 0,5% para os R$ 1.279,63 e agora opera praticamente estável no mês de maio. E eu termino com o boi gordo no mercado futuro. No mercado futuro, o boi gordo teve alguns contratos mais altos aí. É o caso do vencimento de maio, que avança um pouquinho, 0,07%, para os R$ 152,30 arroba, com uma alta um pouquinho maior. O vencimento de junho aparece em R$ 152,25 arroba. Contrato de setembro, Zaidan, hoje tem uma valorização de 0,63% e com isso a arroba do boi gordo lá para setembro aparece no patamar dos R$ 159,00 e R$ 159,40 é a arroba para o mês de outubro, aí falando do boi gordo no mercado futuro. Zaidan. Obrigado, Sara. Eu quero ouvir também a opinião da Scott Consultoria. Vou chamar o Felipe Reis, que traz as informações e a análise do mercado do boi gordo, mercado físico do boi gordo, desta sexta-feira, Felipe. Olá a todos, eu sou Felipe Reis, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado do boi gordo nesses primeiros 10 dias de maio e expectativa com o Dia das Mães se aproximando. Bom, ao contrário do que a gente viu em abril, onde o mercado do boi gordo teve força ainda, valorização na maioria das praças pecuárias, maio já começou com o mercado pressionado negativamente, isso devido à oferta de boiadas que teve uma melhora substancial, com os pecuaristas já fazendo a desova de final de safra, com a capacidade de suporte da pastagem menor do que observado nos últimos meses e também um maior volume de boiadas confinadas, é o primeiro giro dando as caras. Então, com isso, as indústrias não têm tido dificuldade para compor as escalas, ainda mais com a demanda ainda patinando. Fica agora a expectativa para o Dia das Mães, que normalmente é uma das melhores datas aí para o varejo quanto à venda da carne bovina. Dependendo do rumo desse próximo domingo, que é o Dia das Mães, a gente pode observar o mercado ganhando um pouquinho força pontualmente, mas ao longo, com a entrada da segunda quinzena na próxima semana, a gente já deve observar o mercado pressionado novamente. Obrigado, Felipe. Então, os números apurados hoje pela Scott Consultoria, vamos começar com a região sudeste do país.
Os preços, a gente faz questão de destacar, são preços à vista, livres de fundo rural, e preços mínimos nas praças, porque teve gente que vendeu, negociou com preços melhores do que esses que vocês acompanham. Na região sudeste, apenas uma queda de R$1 na arroba em Belo Horizonte, capital dos mineiros. Nas outras praças, não tivemos alteração. Região sul também, dá uma olhada nas 3 praças, Paraná, Santa Catarina e as 2 do Rio Grande do Sul, sem alteração nos preços mínimos do boi gordo à vista nesta sexta-feira. Vamos para Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. Alta de R$1 no sul goiano, a arroba subiu para R$140. Nas outras praças, preços estáveis. Em Mato Grosso, nenhuma alteração de preços mínimos do boi gordo nesta sexta-feira. No Nordeste também, dá uma olhada nas praças do Nordeste, mostrando que grande parte das praças pesquisadas com preços estáveis hoje, apesar da pressão da indústria frigorífica. Sem alteração em Alagoas, na Bahia e também no Maranhão. Na região norte, apenas uma alteração, queda de 50 centavos na arroba em Redenção, que tem a cotação de R$ 137,50. Nas demais praças, não tivemos alteração, segundo a Scott Consultoria. Intervalo comercial, já voltamos. Voltamos com uma conversa muito interessante, uma ótima entrevista que Walter Pulga fez nos estúdios nossos em São Paulo com o presidente do Instituto Brasil-China, o Thomas Law. Eles conversaram sobre a disputa comercial entre os Estados Unidos e a China e de que maneira isso pode beneficiar o Brasil. Vamos ver. Thomas, obrigado mais uma vez por ter vindo participar da nossa programação. O assunto do dia, da semana, aliás, o assunto do ano é a guerra comercial entre Estados Unidos e a China. E agora, a ameaça do presidente Donald Trump de aumentar a tarifação sobre produtos chineses. De outro lado, o recuo no acordo comercial que a China coloca na mesa, discussões desta semana. Eu pergunto, é um acordo mesmo muito difícil? Walter, primeiramente gostaria de agradecer esse convite novamente, estar nesse programa, é sempre uma grande honra estar aqui. E é obviamente que esse acordo comercial Estados Unidos e China é uma guerra interminável, Você vê que é uma briga na hegemonia mundial. Hoje a gente tem esses 2 grandes poderes liderando o mundo. E eu acho que o Brasil, na posição do Brasil, o Brasil tem tudo na mão, Pulga. A gente tem uns commodities, a gente tem a beleza natural que o Brasil possui, e a gente tem um superávit, a gente tem uma balança favorável melhor do que qualquer país na América Latina. Ou seja, a gente vende mais produto do que a gente compra. O Brasil é um gigante. Sendo isso, essa primeira consideração, eu acho que o Brasil tem muito a ganhar com essa guerra entre os 2 países. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, da carne suína. O Brasil tem condições de estar oferecendo a carne suína, e não só a carne suína para a China. Você pega as grandes empresas chinesas que já estão estabelecidas no Brasil. Vamos pegar o exemplo do COFCO, ou da CAN. Eles mexem com a agricultura, os commodities, a soja, os grãos. Só que eles estão entrando também na parte do frigorífico. Então você vê como é que o Brasil tem um potencial gigante, imenso, e essa combinação, tudo bem, tem essa briga Estados Unidos e China, mas essa combinação, o Brasil pode se favorecer dessa situação, Pulga. Ou seja, aumentar as suas vendas para o mercado chinês. Aumentar as suas vendas para o mercado chinês, e esse ano mesmo a gente vai ter o encontro dos BRICS, ou seja, é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente Xi já confirmou a sua presença no Brasil, ele está vindo para o Brasil no 2º semestre, nessa cúpula dos BRICS, e a ideia é realmente ter o Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Ou seja, o Brasil, nessa história toda, eu acho que vai engrandecer financeiramente. Eu acredito que os aportes chineses financeiros e do Banco BRICS vai trazer um desenvolvimento econômico para o Brasil.
Ou seja, diante dessa crise toda, o Brasil até que tem boas oportunidades. Sim, Puga, a gente pega a América Latina, o Brasil é o maior país da América Latina. O Brasil, ele vende não só os grãos que eu falei, mas se você pegar a parte norte do Brasil, vamos pegar o exemplo da CCCC, que é uma empresa estatal chinesa. Ela montou o porto do Maranhão. Se você pegar o Brasil, a China praticamente inverteu o Brasil do outro lado. Por quê? A gente vai estar agora com uma reunião no Mato Grosso do Sul, com o LIDE Mato Grosso do Sul. E lá no Mato Grosso ele já tem um canal de distribuição para as rotas do norte, para o Arco Norte. Ou seja, Maranhão e Piauí vai ser a rota na qual os produtos que os chineses querem, dos grãos, soja, milho, vai ser o porto onde eles vão sair a mercadoria. E os chineses têm interesse nisso? Total interesse. Nós temos agora uma comitiva que chega na China ainda na próxima semana, da nossa ministra da Agricultura, tentando abrir as portas para frigoríficos brasileiros, aumentar e ampliar o número de frigoríficos com autorização para exportar para a China. Sim. Essa missão, ela é oportuna? Puga, ela é oportuna. Obviamente, quando um governo representado pela ministra da Agricultura vai para outros governos, especialmente no governo chinês, eles recebem muito bem, eles entendem que aquela iniciativa é a iniciativa para realmente estabelecer bons negócios, dar credibilidade entre os dois países, embora o Brasil e a China já tenham esses 10 anos de maiores parceiros comerciais, e esse ano também completa 45 das relações diplomáticas, 45 anos dessas relações diplomáticas. Ou seja, o Brasil e a China já estão caminhando para e passo. Agora, obviamente, com uma ministra representando o Brasil e dizendo que a gente quer fazer novos negócios com a China, aumentando as vendas, isso para a gente, para o Brasil e para a China, acho que só tem a somar. Você tem também programado, através do Instituto Brasil-China, uma missão em julho. Sim. O que é essa missão? Uma missão de empresários? Na verdade, eu estou muito no campo do empreendedorismo, Puga. A gente trabalha dentro do Instituto Sociocultural, Instituto Ibra-China, mas a minha formação é do direito empresarial e a gente agora está fazendo uma parceria com uma incubadora, a incubadora Iglu, né? Esses startups aí dos jovens que têm aí ideias inovadoras e querem estabelecer novas tecnologias. Estaremos fazendo um grande evento no dia 11 de junho, no Centro Empresarial de São Paulo. Quem quiser se inscrever, está aberto para todo o país, toda a América Latina, nesse concurso, pode se inscrever no nosso site, é www.ibrachina.com.br. E no dia 11/6, a gente vai selecionar os 3 primeiros colocados dessas startups. Aqueles que forem melhor avaliados. Os melhores avaliados serão selecionados e essas 3 empresas, 3 pessoas, viajarão com a gente para Hong Kong, no maior evento de tecnologia da Ásia. E lá, o nome do evento é RISE. Então, todos os investidores chineses, japoneses, coreanos, que querem investir em novas tecnologias, e tem também tecnologia para o agronegócio, Puga. Isso pode fazer com que a empresa dele cresça demasiadamente. A gente pode trazer essas tecnologias para o Brasil. Então vai ser um intercâmbio de tecnologia na Ásia, voltado também para o mercado brasileiro, com base na nossa tarefa de intercâmbio profissional. Bom, você acaba de ouvir Thomas Law. Acordo entre a China e Estados Unidos é difícil. Há uma boa oportunidade para o Brasil neste momento e há o Instituto Brasil-China que incentiva, estimula o empreendedorismo e a relação de empresários do Brasil com empresários chineses e de outros países também. Passamos o recado, Thomas? Sim, Puga, com certeza. Bom, eu agradeço a presença do Thomas Law aqui conosco. Vamos encerrando a entrevista, é com vocês em Campo Grande. Legal, obrigado, Puga. E o Mais Pecuária termina aqui. Nós encerramos o programa com imagens do leilão Nelore 4R, atração de amanhã às 14h, horário de Brasília, direto da Expo Agro, que começa hoje em Dourados, sul de Mato Grosso do Sul. Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, leilão muito tradicional,
que tem animais como esses em oferta amanhã aqui pelo Canal do Boi, a partir de 2 da tarde no horário de Brasília. Você fica agora com a agenda oficial de leilões do SBA, com o Éder Campos em Na Batida do Martelo. Bom final de semana para você que é mãe, parabéns pelo seu dia no domingo e a gente se vê na segunda-feira. Até lá! Mais Pecuária. Oferecimento CSA